Chico Xavier é uma pessoa polêmica. Nossa, calma aí, eu até engasguei a dica. Chico Xavier é uma pessoa polêmica. Caraca. E temos o Nicolas aqui, que é mágico, pode falar com mais detalhes. Existem várias evidências de que ele cometeu atos de charlatanismo. Vou nem entrar no mérito da psicografia, que eu não acredito, mas que ele fez aparição de ectoplasma tosca nos anos, sei lá, 50, 60, isso é inegável. E pra mim, isso caracteriza o charlatão. Ele não ganhava dinheiro, não ganhou fama, teve todo um ego. Até porque, pelo que eu tô entendendo, uma manifestação ectoplasmática, sendo vista pela perspectiva de um truque de mágica, não tem como fazer sem querer. Muito improvável. Eu não sei se ele fez, mas pelo menos ele testemunhou, ele presenciou, ele estava amplamente envolvido. Então, supostamente, seria impossível que ele não soubesse que aquilo era um truque. Muitos dos que defendem ele dizem que ele também foi enganado, que a médium o enganou também. E claro, você pode pensar que de fato aquilo era um fantasma, mas aí, ok. Pelo amor mas de Deus, as fotos são de Deus, visíveis que é uma farsa. Inclusive, a médium e o fantasma materializado nunca eram vistos juntos. É igual eu e o Batman, nunca somos vistos no mesmo lugar. Exatamente. Porque o Batman, assim como o fantasma, não existem. Mas, entendeu? Falando ainda sobre a definição de charlatanismo, a lei tem uma definição muito específica. A gente fala sobre charlatão no dia a dia como qualquer enganador, qualquer pessoa que vende qualquer coisa. Na lei, o crime de charlatanismo é muito parecido com o curandeirismo. Muito parecido. A diferença é mínima. O Código Penal é bem parecido. Parecidíssimo. Mas, no dia a dia, nós falamos de charlatões como pessoas que têm intenção de enganar e que vão usar de algum recurso para iludir aquela pessoa, para ludibriá-la. Ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa. E como disse o Alberto, não necessariamente vai ser dinheiro. Nem todo mundo se motiva pelo dinheiro. Mas aí tem uma outra coisa. Não ser motivado pelo dinheiro é diferente da falácia do atendimento gratuito. Porque muita gente usa o papo do ele não cobra sessão. Logo, ele não é charlatão. Como se só não cobrar a sessão significasse que a pessoa não está monetizando aquilo de alguma forma. Vocês que estão vendo aqui não estão pagando para ver esse podcast. Estamos entregando gratuitamente. Mas tem maneiras de monetizar. O próprio João de Deus, ele não cobrava a sessão. A consulta, o atendimento dele era gratuito. Mas ele vendia um maracujá lá, que era um placebinho, R$10. Passavam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele era dono de vários estabelecimentos ao redor, que ele mesmo movimentava, ele ganhava a comissão. Caso amplamente divulgado pela mídia, matéria do Fantástico, médium Fernando Bem. Palavras da reportagem. Ele ganhava dinheiro com a cantina, com doações diretas e indiretas, com venda de livro e a sessão era gratuita. Então tem várias formas de um charlatão estar ganhando dinheiro sem estar cobrando pelo atendimento. Sim, o cara não está cobrando a consultoria ali, a sessão, mas de qualquer forma ele está lotando o local, as pessoas que saem dali vão falar, ele não cobra nada, meu Deus, vai lá, é muito bom. Mais pessoas passando, ele tem ali os produtos dele se movendo. Teve um dia que eu passei um certo constrangimento, eu estava com minha mulher, e eu fui numa reunião espírita. Você foi? Fui numa reunião espírita, de Mas boa. Você era espírita? Não. Na verdade, ia ter um coral lírico que ia cantar lá, e eu queria assistir o coral. Ia ter show de hipnose. Ia ter show de coisa, aí que tá. Aí chegou, e o pessoal do centro parecia extremamente crédulo em tudo que eles estavam dizendo. E o centro chamava Bezerra de Menezes. Ah, tá. E eles comentavam o seguinte: nunca apareceu Bezerra de Menezes aqui, estamos há décadas aguardando Bezerra de Menezes. É igual Deus que nunca aparece na igreja evangélica, né? Só o diabo. O diabo se manifesta o tempo todo. Toda Deus semana, mesmo nunca apareceu. Exatamente. Mas aí tem uma coisa interessante, que depois do show do canto lírico, né, que é bem bonito e tal, teve uma palestra. E na palestra veio um cara assim todo de gravatadinho, né, e tal. Aí ele foi dar a palestra e ele fez algo assim: porque no Antigo Testamento. E começou a falar com uma voz. E eu vi, na verdade, eu sei identificar
manifestações minimamente autênticas. Quando eu digo minimamente autênticas, eu não estou falando que realmente é um espírito. Mas pelo menos uma hipnose está acontecendo, está tendo algo que a gente pode chamar de um estado alterado de percepção. O cérebro daquela pessoa está alterado e a gente vê frequentemente que muitas dessas manifestações são autênticas no sentido de que a pessoa que está sentindo não está fingindo. Só que esse rapaz, eu tinha certeza que estava fingindo, certeza absoluta. Você lembra algum sinal específico que te chamou a atenção? Não, na verdade, ele simplesmente chegou, estava conversando e mudou a voz. E, na verdade, para essas manifestações acontecerem, existe uma necessidade de uma estimulação sensorial, gradual, de uma ritualística. Não é simplesmente chegou, pá, e aconteceu. Não acontece desse jeito. O cérebro não vai virar tão rapidamente assim. Aí eu cheguei minha mulher, que ela... Sabe que eu charlatão. Claro que eu sei, claro que eu sei. Só que aí tinha um casal, aí ele começou a falar, e no final ele falou assim: e quem falou com vocês foi o Bezerra. Cara, o pessoal começou a chorar. Eu comecei a ficar indignado, gente, ele tá enganando o pessoal do assistente espírita. E lá fora tinha uma barraquinha vendendo livro. Dele. E os livros todos foram vendidos. Eu falei, cara, ele fez a vovozinha chorar, que é uma boazinha que ajuda aqui nesse centro. Fez ela chorar pra ganhar, sei lá, 200 conto vendendo livro. E esse cara, eu fiquei com muito ódio. E é um exemplo aí de magnetização, de monetização direta. Agora, é impossível você não ficar indignado com esse tipo de coisa. Cara, eu acho absurdo. E é até engraçado esse ponto dos critérios, né? Um dos critérios faciais listados no manual FACS para fingimento facial é justamente uma ação, uma contração muscular brusca. Então, como uma pessoa vai fingir, geralmente a face é super brusca. Eu tô aqui conversando com você e... Por isso que eu te perguntei, é uma formação gradual? Porque o que se entende em processo emocional na face, pelo menos, né, falando da face, é que uma fabricação emocional na face, ela é gradual. Geralmente sim. Quando é genuíno, né, geralmente sim. Porque geralmente vai ser uma estimulação sensorial que vai levar ao estímulo do sistema nervoso simpático. E esse sistema nervoso simpático, ele vai disparar adrenalina, vai disparar cortisol. Então o corpo começa a ter taquicardia. Não é tão rápido assim, entendeu? Claro que pode ter uma reação de luta e fuga que parece espontânea, instantânea, mas isso vai vir junto com suor, vai vir junto com contração muscular. Tem todo um conjunto da obra, né? Não é simplesmente o cara mudar a voz, entendeu? E geralmente é bem gradual, porque a pessoa ela vai sentindo aqueles estímulos, né? E a mensagem nunca é nada que possa ser validado, né? Que possa ser verificado. É sempre uma mensagem genérica, abrangente, entra aí na leitura fria, na interpretação, na validação pessoal. Total. Nunca é algo que você consiga verificar. Eu vi uma psicografia que o espírito falava, eu tô bem de saúde. Mas não morreu já? Se preocupando com a saúde ainda? Pois é. Como é. A pessoa morre e continua tendo que ir no médico, continua tendo problemas de saúde. Que raio é isso? Como assim tô bem de saúde? Loucura, cara. Não, uma loucura. Você comentou do pessoal aí do centro espírita, né? Mas a gente também tem o charlatanismo do dia a dia, né? Que são vários cursos que o pessoal vende por aí, né? Agora que a gente já entendeu o que é charlatanismo, a gente poderia dizer, por exemplo, que quando alguém tenta te vender uma proposta, por exemplo, um curso online, e alega que ele tem explicações científicas, mas com pseudo-explicações, isso é charlatanismo também? Com certeza. Não, com certeza é. Inclusive, hoje o termo neuro tá na moda, então... Sim. Programação neurolinguística. Então... PNL é charlatanismo? Grande parte do que existe na PNL, em termos de fundamentação teórica, é pseudociência. Não necessariamente charlatanice. Não necessariamente, porque na verdade, se você entende... charlatanismo implica o ganho de alguma coisa, né? Não, implica a intenção. É aí que tá. É pseudociência, mas muita gente que defende aquilo acha que aquilo é científico mesmo. Só repercute minha informação nele. Só repete. Mas, na verdade, existem ferramentas da PNL que você pode usar, principalmente na clínica, e você pode entender na perspectiva da análise do comportamento, você pode entender na psicologia cognitiva. Por exemplo, na PNL tem várias técnicas chamadas técnicas expositivas, que é você fazer o cliente imaginar aquela coisa que ela tem fobia com certas alterações. E, na verdade,
Isso não é pseudociência se você entender que é uma terapia expositiva. Mas se você pega essa técnica, a mesma técnica, e entende que está tendo uma reprogramação mental instantânea, ou que está mudando uma representação interna, cara, não é isso que está acontecendo. Sim. O problema não é o benefício, é a explicação que é dada. É a explicação, exatamente. Uma vez eu tava vendo um curso, o pessoal vendendo um curso que fala que você pode analisar a personalidade da pessoa vendo a foto dela e tal. Não. E a galera começou a comentar lá, né? Mas qual é o artigo? Juro, 3 comentários me marcaram, né? Nos comentários, assim, @metaforando.vitor, comenta aqui pra gente e tal. E aí no meu comentário, que a pessoa me marcou, tava assim, qual é o artigo científico sobre isso? E a página desse curso respondeu, acessando a nossa mentoria gratuita, você vai descobrir. Eu analiso também a personalidade de qualquer pessoa pela foto. Cara, até sem a foto você quer saber. O que eu não entendo é o seguinte, uma coisa que eu realmente não entendo, que eu queria entender... Você tem artigo, só fala qual que é o artigo. Não, mas eu tem obrigação, né? É obrigação. Até a pessoa que tá nos ouvindo aí, ó, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Será que precisa ser um cientista para achar que uma ferramenta que é capaz de identificar a personalidade de alguém a partir de uma foto, será que você tem que ser um cientista para entender que isso é ridículo? É igual quando chega aquele hipnólogo e diz assim, cura depressão rapidamente em uma sessão de hipnose. Cara, eu não tenho que ter PhD em neurociência ou psicologia para saber que essa é uma afirmação extremamente extravagante, extraordinária, que vai requerer provas extraordinárias e é claro que é perigosa. Cara, uma vez eu fui ministrar um treinamento no Nordeste. Eu cheguei lá e tinha um cara que estava apresentando um curso na sala ao lado da que eu estava, clamando, é um curso de Mindfulness, que é comprovado cientificamente, Sim. É bom falar. Mas o cara estava dizendo que ele era capaz de controlar as funções orgânicas dele. Então ele conseguia controlar o ciclo circadiano dele, a respiração, a deglutição. Isso não é possível controlar de forma consciente, até onde eu sei. E aí se juntou o pessoal ali, os professores que estavam no prédio ali no happy hour, e ele começou com essa conversa. Não, porque eu consigo controlar meu batimento cardíaco. Eu consigo deixar meu batimento cardíaco próximo de um batimento neutro, como se eu estivesse prestes a morrer. E todo mundo assim, nossa, mas como que é isso? Ele, não, se eu me concentrar muito... Eu já tava meio manguaçado, eu falei, então, por favor... Demonstre. Exatamente, demonstra pra gente. E ele começou, né? Abriu a camisa, tal... E então eu vou me concentrando e você vai percebendo que, ó, o meu peito, minha camisa, ela estica e aí ela diminui e essa respiração vai ficando mais lenta. E todo mundo aqui, na camisa do cara, e eu tava olhando na carótida dele. E todo mundo quieto, olhando a camisa, e realmente a camisa ficou parada e ele não estava segurando o ar. Não sei o que ele estava fazendo, ele não estava realmente segurando o ar dele, não estava em apneia. Mas a carótida do cara tava aqui, ó. Você é simpático. O cara tava extremamente ansioso. Aí eu só fiz assim. Falei, a sua carótida está saltando, você está extremamente ansioso, seu batimento cardíaco não tá desacelerado. Peguei e falei pra menina que tava do lado, falei, coloca os 2 dedos aqui na carótida dele, você vai medir o batimento cardíaco dele com o seu relógio. Aí você coloca, faz o batimento ali, aí você multiplica por 1 minuto quanto que deu. O batimento do cara tava tipo assim, a 160, 150, extremamente oposto de alguém que tá prestes a morrer. Mas aí ele deu uma desculpa e falou, não, porque eu já bebi um pouco de álcool, se eu não tivesse bebido... Não, e são sempre explicações tautológicas, que são sempre verdade. Que vão falar o seguinte, não, todo mundo que é hipnotizado é capaz de alucinar. Mas o fulano não alucinou. Não, mas ele não se concentrou. Culpa dele. É culpa dele. Transferência de responsabilidade. É muito fácil, muito fácil. Se você se curar, o mérito foi meu. Se você não se curar, faltou fé. Exatamente. Simples assim. E muita gente, por conformidade e por transferência de responsabilidade, não reclama do que não deu certo. A pessoa não volta para cobrar. Se um médium oferece uma cura para a pessoa, quando ela volta, ela não está curada, ela se sente mal. Ela não vai culpar o médium. O que eu fiz de errado? Esses casos nós não vemos, porque a pessoa não volta. E coaching? Coaching? Ó, polêmico, hein? Essa é uma pauta polêmica. Não tem que ser polêmico. O coach, a priori, não tem nada de errado com coach. O problema são os charlatões. E tem muito charlatão. Olha, minha impressão sobre o coach é que, inclusive na psicologia, existem linhas que estudam o coach. Muitas. Então, eu não vejo problema nenhum com o coach. Não vejo, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas nem imaginam. Eu não vejo problema
dessa mistura de coach e terapia. Vou dizer por que eu não vejo problema. No momento em que o Conselho de Psicologia fala, com todas as letras no site, que psicoterapia não é exclusividade de psicólogo, qualquer pessoa pode se intitular um psicoterapeuta, mesmo sem graduação nenhuma, não tem o que dizer que o coaching é criminoso por propor terapia de forma disfarçada. Porque se todo mundo pode fazer psicoterapia, não é uma competência privativa de psicólogo. Então, se não é uma competência privativa de psicólogo, se você está indignado com vários desses treinamentos de coach que prometem, fazem terapias coletivas, e eu não gosto, deixar claro que eu não gosto, mas a culpa não é do coach, tem um problema aí de uma lacuna na legislação. Porque se a legislação permite que qualquer pessoa faça psicoterapia e se intitule um psicoterapeuta, o problema não é no coach. Sim. Agora, outro elemento importante do coach é que existe na psicologia a ideia de que ser psicólogo, ser psicóloga, ser terapeuta é sacerdócio. Ou seja, se você cobra uma sessão de terapia, você é antiético. Então existe essa ideia de que o psicólogo tem que passar fome, que a psicóloga não pode cobrar 400, 500 reais a sessão. Então muitas das críticas que a gente vê também ao coaching tem a ver com essa indignação que já existe na psicologia em relação a dinheiro. Em geral, muitos psicólogos e psicólogas têm uma relação muito disfuncional com dinheiro. Você tem uma ideia? Eu tenho alguns alunos, né, que eu ajudo a desenvolver, enfim, a empreender em psicologia e terapia. Uma das dúvidas mais frequentes é a seguinte: como cobrar do meu cliente? Imagina, o cara faz uma graduação e uma das dúvidas mais frequentes é como cobrar pelo meu serviço. É porque existe uma cultura na psicologia. A psicologia foi, em certa medida, invadida por uma ideia de que ganhar dinheiro é errado. Porque existe um movimento anticapitalismo lá dentro da psicologia. Pra você ter uma ideia, a psicologia brasileira rompeu 100% com a psicologia social norte-americana. Pra você ter uma ideia, eles negam várias das pesquisas e vários dos artigos norte-americanos por serem do capitalista malvadão. Então isso mostra também que a crítica que eles fazem ao coach também tem a ver com essa questão de uma relação disfuncional com o dinheiro, entendeu? Agora, se você me perguntar, você acha errado as pessoas cobrarem 30 mil, 40 mil por um treinamento? Cara, as pessoas cobram tanto que elas quiserem. Certo? Sim, sim. E geralmente, até comentei no nosso episódio. É mais uma questão de mercado, de demanda de mercado, que uma questão ética, talvez. Não, mas o problema seguinte: o coach, ele tá recheado de problemas e recheado de charlatões. Ah, mas todo lugar tem charlatão. Todo lugar tem. Mas algumas áreas são mais propícias para um charlatão atuar. Por exemplo, para um médico ser charlatão, no mínimo ele vai ter que ter cursado medicina, ele vai ser fiscalizado. Para um charlatão virar coach, basta um final de semana, um curso rápido. Então ele consegue atuar muito facilmente e ele tem um nicho de pessoas. Então, o mercado de coach está recheado de charlatão. Por exemplo, não tem nada errado com o coach, mas com o coach quântico tem algo muito errado. Não tem nada errado com o processo de coach, mas tem errado com ele quebrar flecha no pescoço. Cocriação. Com cocriação. Cara, esse negócio da cocriação, como que alguém acha razoável? Comandar em brasas. Comandar em fogo. Eu não sei, eu acho engraçado que tem certos temas que as pessoas falam comigo. Como se fossem naturais. Eu quero falar da polêmica envolvendo o glass walking. Cara, que polêmica, é um truque de mágica. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é o glass walking, o que é o glass walking? Aliás, eu vou contar a minha primeira experiência com o glass walking. Posso contar, Nicolas? Como foi? Vou contar, foi o seguinte. Eu já sabia que glass walking era uma técnica que envolvia andar no vidro e sabia que não machucava por causa da física. Só que o Nicolas é um dos maiores mágicos do Brasil. Aí eu falei assim, vou falar com o cara que entende. O Nicolas. Não, a gente pode gravar uma collab pro seu canal em que você vai caminhar no glass walking. Beleza, demorou, que eu quero. Eu quero caminhar e mostrar que não tem nada a ver. Aí o Nicolas chega lá, coloca lá e tal, e dá tudo certo, eu caminho, tudo bonitinho e tal. Aí eu fui perguntar pra ele: Ô Nicolas,
é quando que você aprendeu a fazer o glass walking? Que hoje foi tão bom. O que você me respondeu? Primeira vez que eu tô fazendo. Cara, ele nunca tinha feito na vida. Não, ele fez... Eu tinha feito em casa. Um dia antes. Testei com minha esposa, um dia antes. Cara, ele me fez andar em sei quantos quilos de vidro. Era muito vidro. Muito vidro. E... Tem esse vídeo aí, tá no seu canal. Ele tá no meu canal e é um... Eu fui caminhar, cara. Depois eu descobri que o cara nunca tinha feito aquilo na vida. Tinha feito um dia antes na véspera. Ele chegou lá, sei lá, do YouTube lá. Como que fala? Não foi. Não, calma. Não foi no YouTube. Eu tinha um material de um mágico português que falava justamente sobre esses desafios que são usados em treinamentos motivacionais. Aí tinha o firewalking, glasswalking, quebrar flecha no pescoço, dobrar ferro, quebrar pedra no peito. Então eu sabia que a informação estava lá. Eu sabia que era um truque e que a informação estava lá. Eu fico imaginando, o Nicolas chegou assim e pensou assim: não, Alberto, eu tenho preciso de um trouxa pra testar, deixa eu ver. Quem que eu posso arrumar? Deixa eu ver. Não é. E depois ele ainda fez o mesmo empolgou e fez o firewalking. Mas aí fui eu. Achei mais digno. Se desse errado, a explicação ia ser tautológica também? É que você é muito pesado, por isso que machucou o pé. Só pode ser. Se desse errado, eu ia falar que faltou fé. Faltou fé. Mas ó, a gente tá falando de truques de mágica, é bom deixar claro. Truques usados em treinamentos motivacionais que não tem nada a ver. Aliás, o quebrar a tábua de treinamentos de coaching... mais um. É truque quebrar também. A tábua, eles deixam a tábua previamente quebrada. É igual aquele do empurrar também, né? Que é uma questão só cara, deixar o cara... Esse do empurrar, peraí, vamos lá. Tem um coach aí. Tem um cara eu jamais diria o nome. Eu não vou ficar detretando. Não. Jamais diria o nome. Mas... Põe mais vinho pra ele aqui. Aqui, meu Deus do céu. Mas, bom, agradeço a produção aí, ó, nesse corte aí que deu uma calibrada aqui. Aí meu córtex pré-frontal começa a funcionar menos. Sim. Ou seja, meu autocontrole e a minha impulsividade... É isso que a gente quer. Começa a funcionar mais. É isso que a gente começa a funcionar menos. Então a minha impulsividade começa a funcionar mais. Tem um cara que tem a pachorra de usar um truque de mágica, que aliás eu aprendi com meu amigo Anthony Jekyll, que é um ilusionista e hipnotista inglês, em que coloca um cara fortão para empurrar e o cara não consegue. Claro, a física não permite que você consiga fazer isso. Uhum. E aí ele fala, sabe por que você não conseguiu? Eu pensei, deve ser porque você tá fazendo truque de mágica, aliás, meio mal feito. Se fosse eu fazendo, eu ia gerar mais expectativa, ia colar ele no chão depois, ia tirar o nome, eu ia fazer alguma coisa psicológica bem mais interessante, mas não, ele de forma tosca usa um truque de mágica e fala, você não conseguiu me empurrar porque a sua mentalidade está errada. Aí depois ele faz um exercício do malta-ajuda barata e faz um exercício de forma fake, o cara consegue. E aí fala assim, agora você conseguiu. Claro que conseguiu, ele parou de usar aquela pseudo-hipnose. Certo? Então, é um truque. Tem gente que fala, mas o importante é a metáfora. Cara, você está enganando. Você está enganando. Olha só, se vier processinho, o Vitor concorda, certo? O Vitor concorda comigo, cada um aí com milhões de inscritos. Não concorda, Vitor? Roberto. A validação por celebridade. E firewalking. Caraca. Hoje, fogo queima, hein? Fogo queima. Mas hoje, vamos desafiar as leis da física. Quando são justamente as leis da física que garantem que você ande pelo fogo sem se queimar. Cara, uma amiga minha falou, fui num desses retiros de coaching, fiquei 4 dias lá, cara, a gente andou no fogo, a mente é incrível, não sei o quê. Tem nada a ver com mente. O pior é o seguinte, a pessoa me conta essa história, eu nunca sei a reação que eu tenho que ter. Uhum. Porque eu tento inibir minha reação, só que eu começo a suar. Eu começo a suar. Eu falo, você sabe que é truque, né? Foi, cara... Não, mas era tão real. Eu lembro do fogo, eu lembro do fogo. Mas o fogo é real, mas é truque. Nossa, cara. Cara, não, é absurdo. Então, eu não tenho nada contra a prática do coach, mas se você usar um negócio desse... Não, então é o seguinte. Aí o cara vai falar o seguinte, como justificar. Todo charlatão vai falar o seguinte. Já viu minhas visualizações? Já viu o meu faturamento, meu amigo? Não, acho que tem líder religioso aí. Vai lá e anda. Tem líder religioso aí que fatura muito mais e enganando mais gente ainda. Se pra você
falar que o que você faz é sério, você tem que falar de visualização, você tem que falar de faturamento, na boa, isso é indicativo de que você é um charlatão. Você é um charlatão. Até porque se número fosse comprovante pra alguém, o Hitler dominou a Alemanha, né? Então já começa por aí, foi um país inteiro, né, caindo. Pelo amor de Deus, então... Agora, eu não sei por que isso é polêmica. Por exemplo, vamos fazer um corte, provavelmente, isso aqui e falar, ó, foi polêmico. Uhum. Cara, a Terra é redonda, vacinas funcionam. E essas técnicas de coach são mágicas. Não sei. Eu quero mais vinho. Cara, eu acho que assim, uma das coisas que a gente já falou nos episódios anteriores é deixar claro que isso é truque. Não tem problema, o cara pode fazer o glasswalking, pode fazer o firewalking, contanto que no final ele contextualize, né? Claro, eu acho ótimo. Claro, o problema não é o glasswalking, o problema é a explicação que eles dão. Olha, hoje você não vai conseguir se cortar porque você está muito focado. E você acha que essa Você explicação mudou vem por quê? mais em sete. Pra manter a capa do mágico? A explicação vem pra eles venderem alguma coisa. Porque deve, se eles soubessem inclusive. que todo mundo consegue andar, que graça Não, teria. eu vou falar uma coisa interessante. Eu não acho que todo mundo consegue, não. Eu tenho um relato também depois sobre. Pode Mas falar. é o seguinte, cara, o glasswalking, eu que não sou um cara medroso, mas mesmo você sabendo que que não vai. corta, Uhum. se você pedir e falar assim, olha, isso aqui não vai te machucar pelas leis da física. Você pode ter, você vai ter a auto-hipnose, a meditação e vai conseguir passar sem ter medo, mas saiba que não vai te machucar. Porque o exercício de pisar, tô falando em relação à minha experiência de pisar, cara, não foi tão fácil assim, porque eu vi os cacos. Eu não sabia que o Nicolas tinha aprendido aquele negócio na véspera. Nossa senhora. Mas eu Nicolas. vi os cacos e aquilo Neuroloco. é claro que aquilo me deu uma certa apreensão, me deu um certo estresse. Então eu acho que poderia ser usado a metáfora da transformação sem enganar as pessoas. Mas seria como andar de montanha-russa, Ó, pular de pois é. paraquedas. Mas olha uma coisa curiosa que aconteceu. Uma vez eu fiz um curso de hipnose e quando eu tava fazendo o curso, a gente tava fazendo... Acho que era colocar o pessoal em transe, ou era mãos coladas, acho que era coisa bem inicial, foi na sala, não foi nem na rua. Eu fiz lá o meu número, só que eu tenho um mal que eu não consigo, se eu não explicar o que eu tô fazendo, eu fico meio incomodado. Então eu falei, na verdade isso aqui é uma questão fisiológica, lá, e fiz o número ali com uma pessoa que tava na sala. E a pessoa, depois que terminou, tem o feedback, né, que a gente dá pro professor. Aí a pessoa fala assim, olha, eu gostei e tal, mas o Vitor fez comigo... E eu achei que a hora que ele começou a explicar muito o que ele tava fazendo, que era só uma questão fisiológica, assim, me tirou um pouco do foco. Eu tava toda hora querendo tirar a mão. Eu percebi que dava pra tirar a mão. Você acha que talvez a pessoa às vezes queira um negócio desse? Querer acreditar num negócio mais viajado? Tem muita gente que Na mas verdade é o seguinte, se a gente nunca- pega os elementos fisiológicos por trás da hipnose, por exemplo, mãos coladas, por exemplo, tem uma fisiologia. Tem, mas não é por causa da fisiologia que vai ficar 100% colada. Aham. Então, na verdade, a sugestão, ela acompanha a fisiologia. Então eu não acho que é um problema falar, olha, sim, existem elementos fisiológicos, mas não é por conta da fisiologia que vai ficar 100%